Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Muito bem, pegue na sua mão a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Abra, por favor, em Juízes, capítulo 5, versículo 24. Eu trouxe uma mensagem na sexta-feira passada falando sobre Débora, a coragem desta mulher poderosa na fé, confiante em Deus e que fez o que outra pessoa deveria fazer. Mas se alguém não fizesse alguma coisa, o sofrimento iria continuar. Então ela assumiu uma posição que nem era dela, mas ela tinha a cobertura espiritual de Deus e a força de uma fé violenta para fazer o que tinha que ser feito. E Deus a honrou, porque Deus responde fé e a gente já sabe disso. E hoje eu quero completar essa mensagem sobre Débora, como eu falei na sexta-feira aqui no santuário, na transmissão, fechando a vitória que Deus usou uma outra mulher para conquistar, como através da profetisa Débora Deus havia revelado. E esta mulher foi Jael. Nós vamos ver agora, nesse cântico de Débora, que depois eu sugiro que você leia todo ele, Juízes 5 inteiro, é o cântico de Débora, que Débora e Baraque escreveram juntos, contando em louvor entoado a Deus o que Deus havia feito pelo povo de Israel quando clamou ao Senhor. E como sempre, enviou uma profetisa, que foi Débora, para dar vitória a quem mais revelasse fé violenta, que foi Jael. E nós vamos aprender isso mais profundamente hoje. Juízes capítulo 5, versículo 24 ao 27. Débora, ela derrotou um exército inimigo, liderou o povo de Israel como juíza, nesse tempo dos juízes, que não havia rei em Israel. Mas Baraque era o líder, comandante do exército de Israel. E ele foi covarde quando Deus falou assim: vai encontrar o inimigo porque eu vou te dar vitória. E Baraque ficou com medo e falou assim: Débora, você vai comigo? Porque senão eu não vou. Aí Débora falou para ele, como profetisa, ela tem um compromisso de falar a verdade. E aí ela disse: eu vou com você, Baraque, mas saiba que Deus vai entregar a vitória nas mãos de uma mulher, não será na sua mão. O que para um comandante do exército de Israel era muito humilhante. Se hoje já é constrangedor, imagina naquela época que mulheres nem contadas eram. E Deus fez isso, porque Deus não vê se é homem ou se é mulher. Deus vê a fé de uma pessoa. Então, é muito importante você entender que Débora, ela derrotou o exército inimigo, mas ela deixou o comandante vivo. Baraque perseguiu o comandante, mas não conseguiu alcançar, porque Deus já havia revelado a profetisa que ele entregaria a vitória nas mãos de uma mulher. E aí agora nós vamos entender o que aconteceu. Isso em batalha espiritual é muito mais profundo do que você pode entender enxergando só a história em si. Em batalha espiritual tem um simbolismo muito forte. Os inimigos todos terem sido destruídos, mas o comandante do exército inimigo permanecer vivo. Crente não entende isso não. Quem não tem revelação não entende isso. Lê isso aqui na Bíblia e não entende. Por quê? A gente está cansado de ver crente expulsando o demônio e a pessoa continuar sofrendo nas mãos do inimigo. Por quê? Porque ela deixa o chefe da legião ali dominando a vida daquela pessoa. Ela expulsa os demônios, mas o cabeça, o chefe da legião, ela deixa. Então você pode observar, quando manifesta um espírito maligno no corpo de uma pessoa, a primeira coisa que o apóstolo, eu, os bispos, os pastores, os profetas desta obra forte da revelação fazem é chamar o chefe
E aí é expulso o chefe da legião do corpo daquela pessoa. Então hoje eu quero falar a você sobre Jael. O que Jael fez? Jael era uma mulher que não tinha como enfrentar o chefe da legião de inimigos sozinha. Então ela armou uma estratégia. Nós vamos ler aqui o que Débora escreveu sobre ela. Jael armou uma estratégia para o inimigo entrar dentro da casa dela, se sentir seguro ali, e Jael com domínio da situação. E então, ela, com a estratégia bem armada, ir lá e pôr fim naquele sofrimento, matando o inimigo. Ela fincou uma estaca na cabeça do inimigo. Quando ela deu lugar para ele dormir, ela foi lá e matou ele com uma estaca na cabeça. Jael matou o inimigo e pôs fim naquela opressão que o inimigo estava fazendo há mais de 20 anos. O que tem oprimido você? Que inimigo tem tido acesso à sua casa? Jael era uma mulher casada com um homem que não partilhava da mesma fé que ela. Jael cria e servia ao Deus vivo. O marido dela vinha de antecedentes que afrontavam ao Deus vivo de Israel, inimigos de Deus. Depois que eu preguei na sexta-feira passada aqui no santuário sobre Débora e sobre a troca dos nomes, muita gente foi falar com o profeta de Deus e foi revelado fazer uma troca de raízes. Por quê? Recebeu dentro de casa, quer seja dos seus antepassados ou dos antepassados do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, uma seiva de maldição que deu acesso ao inimigo dentro da sua casa, como aconteceu com Jael. Jael, ela era serva do Deus vivo, no entanto, ela revelou uma fé violenta e Deus a usou para trazer a libertação, e ela foi a pessoa que Deus escolheu para dar vitória, para mudar aquela situação e acabar com aquela opressão de uma vez por todas. Mas ela era casada com um homem que era porta aberta, brecha aberta para o inimigo acessar a casa dela. Por isso que o inimigo aceitou entrar na casa de Jael, porque o marido dela fazia parte do povo inimigo de Deus, como o comandante do exército inimigo, que estava fugido. Tá entendendo? Então, vamos entrar aqui na mensagem. Juízes capítulo 5, versículos 24 ao 27. Diz assim, vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus? Olha o que Débora profetiza e juíza, que todo Israel vinha até ela para poder ter direção da vida, como a gente faz com os profetas hoje. Você vai ler lá a história de Débora, você vê, né? O povo todo de Israel ia até Débora, debaixo das tamareiras, né? Das palmeiras, para saber dela o que fazer da vida, qual a direção espiritual para a vida, qual a revelação de Deus para eles saírem do sofrimento, para a vida dar certo, o que fazer, o que não fazer. Então o povo ia até ela para poder receber direção e ter a solução dos seus problemas. É o que uma profetisa faz, é o que um profeta faz até os dias de hoje. Por que é igual a apóstola? Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então, olha o que a profetisa Débora testemunhou sobre essa mulher de fé violenta, Jael. Diz assim, versículo 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, ou Queneu, que era o povo inimigo de Deus. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Naquela época quem fazia as tendas eram as mulheres, por isso que ela tinha treino em fincar estacas. Jael estava sendo treinada por Deus para essa grande glória da sua vida, para essa grande vitória que Deus entregaria nas mãos dela, enquanto ela fincava as estacas nas tendas, enquanto ela achava que ela estava ali colocando um esforço físico para nada, né? Que ninguém estava vendo nada. Deus estava usando algo tão secreto para treiná-la para o momento certo. Deus está falando com você. Esse sofrimento na sua vida até hoje é uma grande glória que Deus está te treinando a conquistar. Essa luta que você tem passado na sua vida aí
É para você revelar uma fé violenta como Jael, de coragem, de confiança no Deus vivo, que vai se transformar numa grande vitória na sua vida, maior do que você pode imaginar. Deus está te preparando para essa grande vitória. Fala comigo assim: Deus está me preparando para a maior vitória da minha vida. Aleluia. Então, Débora, a profetisa, coloca aqui esse detalhe, que ela era, no versículo 26, uma mulher treinada a fincar estaca na terra. E foi dessa forma que Deus a usou para pôr fim no sofrimento, para matar o inimigo dela. O seu inimigo não é físico, é espiritual. No entanto, a sua luta não é física, é espiritual. E o fim do seu sofrimento que vai vir para a sua vida é também de ordem espiritual, como aconteceu com Jael. O que moveu ela a fazer isso foi uma fé tremenda, uma confiança plena e um sacrifício da própria vida ao Deus vivo de Israel. Então, veja só. Versículo 25. Ele, o inimigo, pediu água e ela, Jael, deu leite. Ou seja, o inimigo sorrateiramente estava ali se escondendo na casa de Jael. Pediu água. Em vez dela se emocionar e falar: você é um inimigo, eu vou acabar com você, não sei o quê. Não, ela preparou bem a estratégia. Ela sabia que ela, como mulher, tinha suas limitações. Ela não podia se exceder fisicamente. A guerra dela era espiritual. Então ela fez a estratégia certa com sabedoria. Ele pediu água, ela deu leite. Deu mais do que ele pediu. Porque ele estava ali dentro. E ela estava preparando ali para poder acabar com ele. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita, o martelo do trabalhador, golpeou o inimigo, Sísera, e esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. O que Jael fez? Jael matou o inimigo e pôs fim na opressão. O que tem te oprimido na sua vida? O que precisa de um fim? Qual inimigo tem entrado por algum acesso, quer seja por seu marido, por sua esposa, por seu filho, pelo vizinho, pelos parentes, ou por algo que você sabe que o inimigo tem atingido e acessado a sua vida, talvez algum presente preparado nas trevas, que tem trazido malogro, tem trazido sofrimento, amarração, destruição para dentro da sua casa e você não sabe o que é. Você sabe que existe ali alguma força de amarração, alguma força do mal. Você percebe que você põe esforço para caminhar, para vencer, para progredir e alguma coisa te puxa para trás. Que inimigo é esse que tem te causado opressão, tem te oprimido? É esse inimigo aí que Deus vai usar você como ele usou Jael. É um inimigo espiritual. Você sabe que tem, mas não sabe o que é. Ou se sabe o que é, tá lutando a luta errada, achando que é seu marido, achando que é seu filho, achando que é sua esposa, achando que é sua sogra, que é seu sogro, achando que é sua nora, que é seu genro. Eu não sei, eu sei que não é uma pessoa. Eu sei que a sua luta é espiritual. E esse inimigo, você vai vencer no campo espiritual. Essa estaca que você tem que fincar na cabeça do seu inimigo é espiritual. Isso é uma guerra que você precisa vencer. Porque se você não vencer, o inimigo vai continuar te vencendo. Como aconteceu com o povo de Israel 20 anos. E Jael sofria isso. Débora via isso acontecer. Até que o povo decidiu clamar ao Deus vivo e ele enviou resposta mandando a profetisa Débora. E Jael foi a mulher que Deus entregou a vitória. Por quê? Porque ela foi a quem manifestou uma fé sacrificial, uma fé violenta. Você está entendendo? Da sua vida cuida você.
dos resultados da sua vida decide você. Jael pôs um fim no sofrimento, com coragem, com ousadia, com a estratégia certa da sabedoria de Deus. Ela poderia ter feito um show, ter brigado, ter agido emocionalmente e ter continuado derrotada, dominada e oprimida pelo inimigo, que inclusive influenciava o marido dela. Tem mulher que está me assistindo aqui agora que está sofrendo nas mãos do inimigo que usa o marido dela. Tem homem que está me assistindo agora que está sofrendo terrivelmente dentro de casa, não tem paz para viver, não tem alegria. Tem mais prazer de ficar fora de casa do que dentro de casa, porque o inimigo não tem acesso a ele, mas tem acesso à mulher dele. E aí fica infernizando a vida dele através dessa mulher. Não é a sua esposa, a sua inimiga. O seu inimigo é espiritual. É o espírito que usa a sua mulher para poder roubar sua paz. Tem pessoas que precisam enfiar uma estaca na cabeça dos inimigos que transportam vício e usa droga no corpo do seu filho, fuma na boca do seu marido, bebe na boca da sua mulher. Você está entendendo? A palavra-chave da mensagem de hoje é antecipação. Antecipar o inimigo antes que ele mate você. Jael sabia que se ela não fincasse aquela estaca na cabeça do inimigo dela, ele fincaria uma estaca na cabeça dela. Jael sabia que se ela não fosse firme, ousada e corajosa na fé dela e fizesse o que tinha que ser feito, o inimigo ia acabar com ela. Assim é comigo e com você. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. E a vitória é de quem luta e acredita na vitória. Jael não teve medo desse comandante do exército inimigo, mesmo sendo ela uma mulher não treinada em guerra. Ela era treinada em ficar estaca no solo, porque ela que armava as tendas. Por que ela não teve medo de enfrentar um inimigo que aparentemente era mais forte do que ela? Porque ela escolheu confiar no Deus vivo. E aí não era mais a força de Jael contra a força de Sísera, o inimigo. Era a força de Deus contra um inimigo forte, mas diante de Deus sem força nenhuma. Era forte contra Jael, mas contra o Deus de Jael não era forte. Você está entendendo? Você sozinho vai perder essa guerra. Você sozinha vai perder essa guerra. Mas com Deus do seu lado, pega essa estaca, irmã. Pega esse martelo, irmão, e vai pra cima do inimigo, porque Deus vai te dar a vitória. Você tá entendendo? Então aqui, esse inimigo que eu tô falando na sua vida, é muito importante você entender que não é um inimigo físico, é um inimigo espiritual. Se o seu problema é seu marido, eu te digo, não é. Esse seu inimigo é espiritual. A gente vê aqui na palavra de Deus, Jael trazendo claramente uma situação que aconteceu literalmente num tempo de guerra, num tempo de juízes. Mas se Deus colocou na palavra dele, é para nos guiar na vida, na nossa guerra que é espiritual. Embora sejamos humanos, a nossa luta não é humana, é espiritual. Então, essa estaca na cabeça, ela significa, eu proíbo o inimigo de fazer qualquer plano, ter qualquer pensamento de me destruir. Porque antes eu destruí a cabeça desse inimigo. Você não pode deixar o inimigo pensar em te destruir. Você tem que, estrategicamente, anular o pensamento dele. Esse poder espiritual se chama o poder da antecipação. Deixa eu contar aqui para você 3 experiências. Primeiro aqui, o meu pai vive diariamente em atender irmãos. A vida inteira eu vi meu pai, ao atender uma mulher, me chamar para estar com ele na sala de atendimento. Ou a sua esposa, para antecipar qualquer ideia ou conversa ou qualquer situação que possa constranger a ele e a irmã, por uma questão de respeito e por antecipar a ideia do mal. A ideia do mal. Entrar na cabeça do inimigo e dominar a cabeça do inimigo e não dar brecha para o inimigo falar.
Ele nunca atende mulher sozinha. Assim ele orientou meu esposo. Meu esposo não atende mulher sozinha na sala de jeito nenhum, muito pelo contrário. Meu esposo atende com a porta aberta. E quando ele vai atender uma mulher e precisa ser em particular, ele me chama para eu estar com ele ali. Para entrar dentro da cabeça do inimigo e travar a cabeça do inimigo e ele não ter brecha nenhuma para falar nada. Entendeu? Assim, o nosso apóstolo orienta os bispos, profetas, a terem esse zelo. Uma coisa que meu pai fez comigo, desde quando eu comecei a me tornar adolescente, foi antecipar o caminho certo para eu construir minha vida sentimental e então ser feliz. Eu escrevi o meu livro, O Poder da Mulher Virtuosa, onde eu conto detalhes dos ensinos que aprendi com meu pai sobre vida sentimental para que eu escolhesse construí-la no caminho certo e então obter o resultado de sucesso. E isso ele estava antecipando o fracasso na minha vida sentimental e me conduzindo ao sucesso. Meu pai antecipou o mal na minha vida desde pequenininha. Eu cresci no santuário, eu fui envolvida nas atividades do santuário pelo meu pai, incentivada. Eu recebia muito mais aplausos do meu pai e um olhar de orgulho de pai do meu pai pelos meus feitos no santuário do que pelas minhas notas boas na escola. Ele estava me guiando no caminho que eu deveria andar, celebrando as grandes vitórias, sem deixar de celebrar as outras vitórias, mas dando ênfase às vitórias espirituais. Porque ele sempre soube, depois de convertido, que se o seu espiritual vai bem, todo o resto na sua vida vai bem. Então ele me conduzia em todas as estratégias nesse caminho do bem e de servir a Deus com temor e responsabilidade. Se você conversar com meu filho Davi, até com a minha filha Manu, que só tem 7 anos de idade, Davi tem 11, Manu tem 7, você vai ver que a cabecinha deles está tão ocupada com os assuntos do reino que se você entrar com outro assunto negativo, eles vão cortar você rapidamente. Por quê? Porque eles estão ocupados demais com o bem para terem tempo de se ocupar com o mal. Mas porque eu ensino o caminho certo, quando o caminho errado chega, logo a coisa certa está lá dentro deles. Então eles já olham e falam assim, isso aqui é errado, isso aqui eu não vou fazer. Esse resultado aqui vai dar errado, então eu vou seguir no caminho que eu aprendi. Antecipar o mal é você mostrar o resultado de cada escolha ao seu filho. Antecipar o mal na sua vida é você analisar a sua vida e entender, isso aqui o inimigo pode causar uma destruição, então eu vou antecipar o mal e fechar todas as brechas. Colocar todos os bloqueios para o inimigo não ter acesso à minha vida. É muito importante você entender isso. Então, eu me tornei uma jovem sonhadora e edificada na fé a ponto de ser quem me tornei e a mãe que sou hoje, junto ao meu esposo, conduzindo os nossos filhos nesse caminho de retidão, de temor, de tremor, fazendo bem, tendo olhos bons, por causa do que lá atrás meu pai colocou em mim, quando eu ainda era pequena. Porque ele antecipou o mal na minha vida e eu antecipo o mal na vida dos meus filhos. É muito importante você entender isso. E você sabe o que é fazer, qual o resultado que a gente atinge fazendo isso na vida de quem a gente ama? A gente transforma essa pessoa em rocha. Eu me tornei uma rocha. Meus filhos têm se tornado uma rocha inabalável. Porque estão cheios de Deus. Eu estou cheia de Deus. Cada vez que você vem aqui no santuário, você se enche de Deus. Fala comigo assim, eu estou sendo cheio de Deus. Agora fala, eu estou cheio de Deus. Jael tinha essa visão. Ela estava cheia de Deus. Por isso ela não temia o inimigo. Eu gosto de dizer que quem verdadeiramente teme a Deus, não teme mais nada. Jael tinha essa visão. Eu tenho que destruir o inimigo pela cabeça. Ela estava ali numa batalha espiritual. Ela estava ali numa guerra espiritual.
Por mais que exigiu dela sacrifícios físicos, ela só estava externando o que por dentro a dominava. Ela estava cheia de Deus, cheia de vitória, cheia de certeza da vitória dela. Por isso ela estava em obediência, porque ela sabia do que ela iria receber. Então, ela sabia que se ela não dominasse a cabeça do inimigo, ele ia destruir a cabeça dela. Eu amo o apóstolo Paulo quando ele fala assim, que nós temos que nos esforçar para destruir com os sofismas todo o pensamento contrário ao de Deus, e os sofismas, que são mentiras do inferno, que muitas vezes a gente ouve dentro de casa. O inimigo pode não ter acesso à sua vida, mas ele pode ter acesso à vida de alguém que não partilha a mesma fé que você para entrar dentro da sua casa, como aconteceu com Jael. O inimigo só entrou na casa de Jael porque ele era aliado ao marido de Jael, que era também inimigo de Deus. Só Jael era uma mulher de fé. Só ela tinha aquela fé no Deus vivo e aquela confiança no Deus vivo. E Deus mudou a história dela. E o marido dela mudou o olhar para ela. Por quê? Porque agora a força não estava mais no inimigo que o marido dela era aliado. A força agora estava no Deus de Jael. Jael recebeu a vitória, como a profetisa Débora profetizou. Deus entregará a vitória nas mãos de uma mulher, e foi nas mãos de Jael. Você está entendendo? Humanamente falando, você pode não ter essa função de conquistar essa vitória dentro da sua casa, na sua vida, na sua empresa, na onde você trabalha. Mas Deus está dizendo para você hoje, essa vitória eu não vou entregar na mão de quem faz sentido conquistar essa vitória. Essa vitória eu vou entregar na sua mão, porque eu não preciso de sentido, eu só preciso da sua fé. Aleluia. Você está entendendo? Então faz assim com a mão direita e fala comigo assim, essa minha vitória, Deus vai entregar na minha mão. Agora, quer seja você homem ou mulher, faz assim com a mão e fala assim, eu sou Jael. Forte e corajosa. Forte e corajoso. Isso. Então, Jael sabia, se eu pisar na cabeça do inimigo, se eu acabar com o inimigo que tem me oprimido, eu vou destruir ele e vou pisar na cabeça dele, porque os meus sapatos são de fogo, os meus sapatos são cheios de poder, a minha estaca, que são as ferramentas espirituais que Deus me deu, são poderosas para além das minhas forças. Entendeu? É muito forte isso, é muito forte. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. A palavra-chave de hoje é antecipação. Fala comigo, antecipação. A palavra de Deus diz, orai e vigiai. Fala comigo assim, orai e vigiai. O que significa isso? Orar é antecipar o inimigo. Vigiar é antecipar o inimigo. E agir é pôr um fim no inimigo. E eu quero, agora dia 1º de junho, no Monte Manaim, ungir cada pessoa com a unção da antecipação. Para que você tenha essa percepção espiritual e a estratégia certa para antecipar qualquer que seja o inimigo que se atrever a entrar no seu caminho, que se atrever a querer esconderijo na sua casa. Dentro da sua casa, a partir de agora vai ter um Jael, uma Jael, que o inimigo pode até sorrateiramente tentar ter algum acesso, mas ali dentro ele não vai ter vitória. Fala comigo assim, dentro da minha casa! Não, mas você tem que falar forte. Isso, de pé, erga a sua cabeça. Isso, faz assim com as duas mãos. E fala comigo, dentro da minha casa, nenhum inimigo terá vitória. Agora faz assim comigo e fala assim, esta vitória Deus entregou na minha mão. Aleluia, glória a Deus.